Por que será que a saúde mental de um trabalhador, ela não é um assunto que não é nenhuma questão a ser avaliada, a ser estudada dentro de uma empresa? Por que será? Por que não existe um departamento, um apoio, uma conversa, um estudo, qualquer coisa voltada para a pessoa que está trabalhando, ela não enlouqueça com tanta coisa que ela passa ali dentro e que ela precisa estar ali todos os dias passando, e com a tendência de tudo que vem acontecendo em relação ao trabalho, né? A maioria vai tendo que trabalhar para sempre, porque não consegue se aposentar. Então vai ter que se acostumar a cada dia que passa, a se acostumar com a ideia de que é para sempre, de que não tem muito por onde fugir quando se trata de trabalho, de chefe, de colegas, de clientes, de qualquer pessoa que esteja no meio, que ele está inserido no trabalho dele. Por que não tem? Por que isso não é falado? Será mesmo que empresa, chefe, acha que, mesmo que a gente olhe pro lado deles, né? Mesmo que a gente olhe só pro lado deles, né? Eles acham que pra eles está sendo legal o trabalhador chegar na empresa com aquela má vontade, porque sabe que vai passar por muito desaforo naquele dia. Vai ter que olhar pra cara de muita gente que ele não queria, que ele não aguenta mais olhar. Isso é bom para uma empresa? Isso é lucrativo? Isso dá segurança para alguém? Isso dá segurança para algum empresário, empreendedor? Isso dá alguma segurança? Isso dá lucro? Isso é positivo? Isso é positivo? Aí vê que as pessoas não aguentam mais, que fogem, que correm, estão correndo disso tudo, tentando fazer de tudo, criando caminhos e mais caminhos para não precisar ter um chefe, para não precisar bater ponto, bater cartão, não precisar ter um horário fixo, não tem ninguém em cima mandando, cara, 24 horas por dia. Por que será? Por que será, né? Tá vendo essa guitarra aqui? Ó, acabei de pôr corda nelas, ó. Botei as cordas nela esses dias. Tudo novinha, ó. Tudo novinha. Quando as cordas dessa guitarra aqui arrebenta. Adianta eu vir aqui e ficar batendo a mão nela? Né? Imagina que não tem essas cordas novinhas que eu botei aqui. Imagina que tá só o braço liso aqui, sem corda, sem nada, né? Que estourou as cordas tudo. Eu tenho uma que tá ali, que eu tenho outra. Imagina que eu pego ela e fico batendo aqui, sem corda nem nada. Fico batendo. Vai adiantar eu ficar brigando com ela? Vai adiantar eu ficar xingando? Ô caralho de guitarra, que não sai som. Eu não consigo tocar, ó, eu bato, não faz nada. Mas eu usei até arrebentar. E do que saber, vai adiantar eu não me disponibilizar para ir lá na loja, comprar outro e colocar? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Vai adiantar eu ficar xingando o instrumento? O que parece que está sendo feito com as pessoas é isso. Estão usando
Usa, bate. Usa, arrebenta com tudo. Aí quando o cara vira e fala assim, ó, não quero mais saber disso daqui. Não quero saber dessa porra mais. Eu vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. Eu vou meter a cara em fazer qualquer outra coisa. Aí vai lá, ex-chefe, ex-colega de trabalho, parente, pseudo amigo, né? Pseudo família, né? Tem muitas aí que não é nem pra dizer que é família, né? Que não tem o mínimo tato e a mínima consideração para quando uma pessoa diz que tá esgotada, que não aguenta mais, que quer viver diferente, que é outra vida, que não suporta mais viver daquele jeito. Não, tem pessoas da própria família que não enxerga. Não enxerga que a pessoa tá afundando de algum jeito. Que ela precisa de ajuda, que ela precisa de uma mão, ou o mínimo, que é o não julgamento, né? Que tem ocasião que também a gente não adianta a gente ficar cobrando a ajuda dos outros, porque não tem gente que não tem o que oferecer. A verdade é essa, né? E nem é uma crítica que eu tô fazendo, porque eu sei que eu também peco nesse sentido. E às vezes acabo não enxergando. Às vezes tem uma pessoa que precisa de mim e eu acabo não enxergando e deixando ela de lado. Mas às vezes o não julgamento já é um negócio que já alivia a dor da pessoa, ou pelo menos deixa ela seguir o caminho dela com as dificuldades que ela tem, mas pelo menos seguir do jeito que ela consegue. Do jeito que ela consegue. Mas não. Gente, pra martelar a pessoa que já tá afundada tem de muitos. Eu nem tô falando de mim, não. Não tô falando de mim, não. Tô falando no geral. Tô falando de coisas que eu já vi aí, de casos que eu já vi. Então, eu dei o exemplo aqui do instrumento, que as cordas podem arrebentar, né, aqui. Usa, até enferrujar tudo, arrebenta. Aí não vai adiantar eu ficar gritando aqui, xingando, falando que merda, esse trem não funciona, não adianta. Eu tenho que ir lá, tenho que fazer uma manutenção, tenho que colocar cordas novas, né? Tem que entender que as cordas antigas já era. Não vou ficar chorando pelas cordas antigas, né? Eu vou pegar, vou enrolar, jogar no lixo, colocar outras. Só que se tratando do ser humano, não sei se você vai entender essa analogia que eu tô fazendo do instrumento. Se você não entender, volta um pouquinho, vê de novo, pensa, reflita um pouco sobre isso, talvez você entenda. Mas eu tô falando sobre trocar as cordas novas, mas se tratando do ser humano, o que seria trocar as cordas do ser humano? Talvez ele não tenha nem essa alternativa mais. Ele vai ter que ficar tocando com as cordas enferrujadas, estourada, pra sempre. Às vezes ele vai ter que... Ele não vai poder tocar com 6 cordas mais, porque não tem mais onde comprar as cordas. Então ele vai ter que tocar com 5, com 4, com 3 cordas, com 2 cordas. Às vezes ele tem uma corda só, né? Às vezes ele é um ser humano, né? No caso, um instrumento, que na vida dele só sobrou uma corda. Ele tem a última chance. Ele tem só a última chance. E aí às vezes vem gente e quer arrancar essa última chance que essa pessoa tem, né? Não vai lá, não compra um jogo de corda nova, não diz pra pessoa que ela precisa comprar um jogo de corda nova. Não, ela quer lá vir com o alicate e torar a última corda. Tem resumo mais verdadeiro do ser humano? Que é isso?
Uma coisa que eu tô tentando praticar, sério, é uma coisa que eu quero aprender. É na hora que eu não tenho o que falar. Na verdade, assim, eu sempre carreguei isso comigo, mas eu posso ser que em alguns momentos eu erre. A hora que eu não tenho o que falar, eu não falo nada. Fechar a boquinha e sair de fininho. Que às vezes isso é a maior ajuda que tem pro ser humano. Assim, eu sei que as coisas que eu tô falando aqui, eu tô começando a viajar, né? Comecei no assunto, falando de saúde mental de um trabalhador, e a coisa foi migrando para um negócio muito mais amplo, eu sei, mas é porque às vezes eu preciso disso. Eu preciso me colocar nessa situação até para eu poder lembrar de outras coisas que eu gostaria de falar, né? Eu tô tentando fazer mais assim e não ficar preso num assunto. E também acho que eu não vejo muito problema nisso, né? Porque ficar preso demais num assunto, você começa a encher linguiça. Você começa a ficar repetindo. Você fica repetitivo. Então, pra quem não gostar, mil desculpas, mas é assim que eu vou continuar. Às vezes eu vou acabar migrando de um assunto para outro, ou dentro daquele mesmo assunto eu vou usar ele em vertentes diferentes. Então vamos parar com esse negócio de pegar o instrumento, ver o defeito dele, em vez de querer resolver, começar a xingar, a bater ele na parede, a sacudir, a falar que ele é um instrumento ruim, sendo que na verdade ele só precisa de uma manutenção, né? Precisa de uma manutenção, precisa ter as cordas trocadas, precisa que você dê uma atenção diferente pra ele, que você dê carinho, que você utilize ele da maneira correta. Às vezes é só isso, né? Porque insistir no que não faz sentido, que é ficar gritando com um objeto inanimado, né? Um objeto, não é um ser vivo, é um objeto. Apesar que a madeira é uma árvore e a árvore é um ser vivo, mas é que ela já morreu, né? Então vai adiantar eu ficar gritando com um ser inanimado. E seria muito irracional da minha parte ficar nisso, né? Já que a gente acha que a gente é muito racional, né? Desde que a gente entra na escola, falam isso pra gente. Falam muito isso pra gente, que a gente é o ser racional e a gente é o único. A gente é o único ser racional nesse planeta. É o que disseram pra gente, é o que disseram, né? Agora, vai vir na prática mesmo. Tudo que a gente faz, todas essas nossas ações, essa mania de querer consumir tudo, de destruir tudo, está muito mais por ser destruidor, né? Destrói tudo. E eu não tô falando só de natureza, não. Não é aquela frase clichê de que o ser humano ele destrói a natureza. Isso também. Mas a gente destrói sonhos dos outros, a gente destrói os nossos próprios sonhos. A gente destrói chances que a gente poderia ter de viver uma vida melhor por bobeira, por bobagem. Muitas vezes a gente nem percebe. Passa por cima de uma oportunidade e não percebe mais uma vez não percebe. Vai só passando por cima. Vai passando por cima de possibilidades, de oportunidades, de sonhos, dos outros, né? Aí passa por cima do raciocínio de que não adianta gritar com um objeto inanimado, não adianta xingar ele. Aí a gente passa por cima. O ser humano é um ser que adora passar por cima.